Amém, graças e paz, amados. Estamos mais uma quarta-feira, dando continuidade ao estudo de Atos dos Apóstolos, e hoje nós trabalharemos o capítulo 13. Convido você a deixar sua Bíblia aberta lá em Atos capítulo 13, e para os nossos irmãos que estão em casa, que Deus possa estar abençoando vocês, e também convido a acompanhar conosco Atos capítulo 13. Essa será a última quarta em que eu estarei. Na próxima, se Deus quiser, o pastor Cassé já vai estar voltando das férias e teremos a continuidade dos estudos em Atos dos Apóstolos. Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos tem algumas ênfases muito importantes. E Lucas, que é o seu escritor, ele tem um objetivo que eu nomenclaturo como um objetivo principal dessa carta. Na verdade, desse livro histórico, que é a comunicação transcultural entre os povos, ou seja, a evangelização do mundo. E para essa realização só é possível através do poder do Espírito. Por isso que muitos creem que o livro de Atos dos Apóstolos também pode ser chamado de Atos do Espírito. Anteriormente, na igreja, tivemos até uma série com essa nomenclatura, Atos do Espírito. Então, embora os apóstolos, eles sejam os protagonistas humanos desse livro, foi Jesus que estabeleceu a geografia missionária para a evangelização global. E por meio dos apóstolos, através do poder do Espírito Santo. E é por meio dele, do Espírito Santo, que o Evangelho de Jesus Cristo, ele rompe as barreiras da Judéia, ele rompe as barreiras de Jerusalém, entra nas estradas da Judéia e percorre as fronteiras da Samaria. E agora, de igual modo, nesse capítulo 13 que iremos estudar, o Evangelho agora está alcançando o que a gente chama na missiologia de mundo transcultural. Agora os apóstolos, eles terão contatos com culturas do qual nunca ouviram falar dos textos antigos, da Torá, dos profetas e outros livros. Então, convido você a acompanhar comigo pelo menos o verso 1 de Atos dos Apóstolos. Se a mídia puder me ajudar aqui. Não está passando. O texto diz, meus irmãos, em Atos, verso 1, que a igreja de Antioquia havia profetas, na igreja de Antioquia havia profetas, mestres, dentre eles Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Observe que está destacado em azul Barnabé e Saulo, porque esses dois personagens são conhecidos por nós. Entretanto, eu quero falar um pouco desses outros mestres e profetas que estavam inseridos dentro dessa igreja de Antioquia. O primeiro a gente encontra Simeão. Simeão é um nome muito popular dentro do contexto de Israel. Entretanto, eles tentam dar a ênfase da onde seria e da onde viria esse Simeão. Simeão, ele possuía um dom de profecia e de ensino, e ele teve a sua participação ativa na indicação de Saulo e Barnabé para a obra missionária. O seu apelido era Níger, que em latim significa negro. Então, muitos acreditam que, na verdade, Níger era um africano, provavelmente ali da África do norte da África. Nós temos poucas informações a seu respeito, porém, temos com convicção que Níger provavelmente era um mestre e profeta africano,
extremamente ativo dentro da igreja de Antioquia. Um outro personagem interessante também, que nós não temos tantas informações, é o Lúcio de Cirene. Lúcio de Cirene também ele é mencionado como um profeta e mestre, e ele provavelmente esteve entre os cristãos judeus de origem grega que foram espalhados pela perseguição. E ao chegar à cidade, eles pregaram o evangelho, as boas novas para os gregos, as boas novas para Jesus. A gente não tem também muita informação no Novo Testamento a respeito de Lúcio de Cirene. Alguns tentam conjecturar que talvez esse Lúcio, ele seja aquele chamado Cirineu que ajudou Jesus a carregar a cruz, mas nós não temos muitas informações precisas a seu respeito. Um outro personagem importante na igreja de Antioquia, que é extremamente ativo, é Manaém. Manaém, segundo alguns relatos históricos, ele foi adotado pela família de Herodes, no caso de Herodes Antipas, aquele que decapitou João Batista, e ele foi considerado praticamente um filho dentro dessa dinastia, e o irmão praticamente de Herodes Antipas, de tal maneira que alguns historiadores apontam que os relatos de Manaém para Lucas fora proeminente para esse detalhamento histórico dentro da corte. Porém, de alguma maneira, e através do poder do Espírito, Manaém tem um encontro com Jesus, ele deixa a corte e se torna um cristão perseguido também. E ele participa, assim como Lúcio de Cirene, da grande perseguição que aconteceu entre os cristãos judeus. E nós visualizamos nos capítulos anteriores as grandes perseguições que os cristãos tiveram, principalmente por essa dinastia, a dinastia de Herodes. Herodes, no capítulo 11, nós visualizamos que Herodes, no caso, Herodes Agripa I, quis maltratar a igreja. Decapitou Tiago, filho de Zebedeu, e aí começa uma grande perseguição em relação à igreja. Mas é interessante que a Bíblia fala como é que eles se encontravam. Enquanto adoravam ao Senhor, verso 2 e 3 do capítulo 13. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Então, esses irmãos, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, eles impõem as suas mãos, a liderança da igreja, impõe as suas mãos sobre a vida de Barnabé e Saulo, para que eles possam juntamente cumprir a pauta que Jesus pré-estabeleceu. O evangelho vai chegar aos confins da terra, sim, através do poder do Espírito. Vai chegar. E graças a Deus que chegou até nós. Não é verdade, meus irmãos? Amém? E eles são, na verdade, escolhidos. Na verdade, eles são escolhidos pelo Espírito Santo. Paulo e Barnabé, uma ação totalmente soberana do Espírito, separando dois personagens extremamente importantes para a história da igreja. É Deus que separa. E essa igreja, ela tem uma sensibilidade muito grande ao ponto de entender e de enviar esses dois irmãos. E o que acontece com esse envio? O que acontece com esse envio? Acontece a expansão do evangelho de forma geográfica. O evangelho ele vai começar a alcançar alguns lugares mais distantes daqueles do qual a igreja estava acostumada. E esse é um mapa para você pelo menos tentar entender como era o ambiente em que Barnabé e Saulo estão inseridos. Eles estão ali do lado direito na região de Antioquia. Antioquia da Síria.
a mesorregião daquele lugar é o lugar da Síria. E ele está justamente nesse ambiente. Logo depois, ele avança para uma outra cidade chamada Seleucia, e depois ele faz um percurso até a região chamada região de Chipre. Chipre é uma cidade bem familiarizada por Barnabé, porque Barnabé é da região de Chipre, e ali eles desenvolvem algumas atividades que nós iremos estudar aqui. Depois eles vão para uma outra região mais abaixo, a região de Pafos, e depois eles sobem o Mediterrâneo, chegando à região da mesorregião da Panfilha, especificamente na cidade de Perge. E depois eles avançam, subindo, até chegar na região da Pisídia, na cidade de Antioquia, Antioquia da Pisídia. Então, quando você vai ver no seu livro de Atos, essas são, pelo menos no capítulo 13, essas são as cidades visitadas que Barnabé e Saulo fazem. E eles têm muitos objetivos, muito foco dentro dessas cidades. O que eles fazem, pelo menos na cidade de Salamina? Eles pregam o evangelho na sinagoga. Isso é uma estratégia do apóstolo Paulo. Ele tem credenciais para poder entrar dentro de sinagogas e ele faz isso de imediato. Toda a cidade onde tem uma sinagoga presente, o apóstolo Paulo ele vai, chega naquele ambiente e prega na sinagoga, e é justamente isso que o texto nos diz. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas. João estava com eles como auxiliar. Quem é esse João? É o João Marcos, aquele que é primo de Barnabé, que mais à frente desiste, deixa os missionários, volta para casa e depois tem aquela intriga com Barnabé, não é? Então, o texto deixa claro que Barnabé e Saulo, ele chega na cidade de Salamina e ali eles pregam o evangelho naquela região de forma muito específica. Depois eles vão para uma região chamada Pafos, como nós visualizamos. A região de Pafos já é uma região que está localizada na região de Chipre. E essa cidade aqui é uma cidade um pouco esotérica, né? É uma cidade onde alguns historiadores dizem que o templo de Afrodite era nessa cidade. Afrodite na mitologia grega era a deusa da sedução, a deusa do amor, da sexualidade, que foi chamado pelos romanos como deusa Vênus. E essa cidade, em alguns momentos, pelo menos em 15 depois de Cristo, ela foi destruída por um grande terremoto e depois foi reconstruída novamente pelos romanos. E aqui encontra-se um judeu chamado Bar Jesus, o mágico. Bar Jesus é um nome em hebraico que significa filho de Jesus, ou filho de Josué, é o significado do seu nome. E provavelmente, talvez por esse contexto, é uma cidade bem esotérica, né? Em detrimento do seu contexto. E o que acontece nessa ilha? O que os apóstolos eles fazem, né? O que acontece? Viajaram por toda a ilha até chegarem em Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus que praticava magia e era falso profeta. Observe as qualificações que Lucas faz a respeito desse homem. Por ele ser judeu, ele tinha familiaridade com alguns textos proféticos do Antigo Testamento. Mas também ele tinha influência grega. E a gente vai observar mais à frente um outro nome que ele tem. Mas aqui, Lucas faz questão de nos dizer que esse homem praticava magia e era um falso profeta. Ele não tinha nenhum compromisso com a lei judaica em detrimento da magia, porque isso é totalmente condenável para um judeu. Nós temos vários textos do Antigo Testamento que apontam essa realidade. Porém, ele praticava magia. E qual era o grande foco dele? Paulo, Barnabé, chega nessa região de Pafos, prega o evangelho, e ele de alguma maneira tentava desviar a fé do procônsul Sérgio Paulo. A região de Chipre, meus irmãos, é uma região de colônia romana. E a região de Pafos, de forma bem específica,
ela é um lugar onde tem jurisdição do Senado romano. E o que o Senado romano faz? Ele envia alguém qualificado para aquela região para poder exercer poder tanto militar como judicial. E esse poder era pelo menos o tempo que um procônsul enviado pelo Senado romano em uma cidade durava, mais ou menos de 1 a 2 anos. E a pessoa tinha que ser muito bem preparado, muito bem equipado. Tinha que ser um grande intelectual. E é interessante que o próprio texto dá essa qualificação para o procônsul Sérgio Paulo. Bar Jesus, ele era um assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, olha só o texto dizendo, ele era um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir da palavra de Deus. Mas Elimas é o seu nome grego. O nome grego de Bar Jesus. Elimas, pelo menos os linguistas dizem que é uma transliteração do árabe que significa mágico. Por isso que também muitos chamavam de o mágico Elimas. Esse é o significado do seu nome. Opôs a eles na tentativa de desviar a fé do procônsul Sérgio Paulo, que queria ouvir um pouco do evangelho. E quando o apóstolo Paulo se depara com essa realidade, meus irmãos, e aqui ele cheio do Espírito, olha o que acontece. Ele diz assim, olhando para os olhos de Elimas o mágico: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que você vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? E aqui o texto fala que logo depois, saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz durante algum tempo. Imediatamente, sobre ele névoas e escuridão, e ele tateando procurava quem o guiasse pela mão. De imediato, o Bar Jesus, ou Elimas, ele fica cego. E esse fato, meus irmãos, foi tão importante, pelo menos para a história, que na Renascença teve um pintor chamado Rafaelo Cenzio, no período de 1515, que ele faz uma pintura dessa cena. É bem interessante, é uma pintura bem conhecida, que eu coloquei aqui para vocês visualizarem. Nessa pintura a gente encontra o procônsul sentado ao meio, ali apontando o dedo o apóstolo Paulo, e o mago, esse mágico, Elimas, cego, tateando. E alguns estudos arqueológicos descobriram que na região de Pafos eles encontraram uma pedra. E essa pedra estava a inscrição em grego dizendo Quintus Sérgios Paulus. O seu nome em grego na sua descrição, comprovando de que realmente o procônsul Sérgio Paulo é real, é uma história que a arqueologia comprovou, corroborando juntamente com o texto bíblico. Hora ou outra nós encontramos a arqueologia comprovando a veracidade bíblica. Isso comprova que essa história é uma história real. E também em capítulos anteriores a gente tem conversado, eu tenho apresentado pelo menos alguns dados históricos de pessoas que não são cristãos, que fazem o mesmo relato do livro de Atos. Então isso é uma pintura conhecida. E o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Alguns estudiosos do livro de Atos apontam que o procônsul se converteu de verdade. Ele teve uma conversão extremamente genuína. E por ele ter toda essa familiaridade, ser alguém que estava sobre o serviço do Senado romano, ele era muito bem ligado à retórica. E quando ele ouviu Paulo, pelo menos o que os historiadores falam, quando ele viu o discurso de Paulo, ele ficou muito impressionado com a eloquência, com o conhecimento, e chamou para poder conhecer um pouco mais.
Isso foi o que aconteceu na região de Pafos. A gente visualizou nos mapas que depois eles subiram para a região da Psídia, de forma específica a cidade de Antioquia. E é justamente esse lugar, no versículo 14 até o 52, que acontece um grande episódio. Paulo, nesse lugar, ele vai novamente para uma sinagoga e ali ele prega o seu primeiro sermão. Nesse primeiro sermão que o apóstolo Paulo apresenta para a sinagoga, ele tenta mostrar a partir do Antigo Testamento como Deus preparou a nação pela qual o Messias viria. Ele faz toda essa preparação, ele prepara todo esse discurso, trazendo do Antigo Testamento até Jesus, apresentando que Jesus era a promessa de tudo isso. E é um discurso muito bonito que eu tento, pelo menos aqui, estruturar em 5 partes. A estrutura do sermão de Paulo. Primeiro, Paulo, ele apresenta a escolha de Israel como um povo eleito, um povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, de uma forma totalmente soberana. Ele apresenta isso no seu discurso. Logo depois, Paulo traz à memória o que eles vivenciaram no passado, a libertação do Egito, a experiência deles no deserto, a conquista a Canaã, e depois Paulo traz o período dos juízes até a escolha de um rei, o rei Saul, até a chegada de Davi. Então, o apóstolo Paulo traz toda uma sequência para que os judeus dentro da sinagoga prestem atenção em uma história que eles já conhecem. Isso aqui também é um instrumento retórico que Paulo utilizava. Vamos imaginar o seguinte: nós acabamos de vivenciar, no final de semana passado, o aniversário da igreja. Vamos imaginar que eu chego aqui no púlpito, todos vocês estavam presentes, e eu começo a descrever o que aconteceu. Se eu narrar alguma coisa que não aconteceu, Jason é o primeiro a levantar a mão. Não aconteceu isso, não é verdade. Pastor João Holanda disse: você está acrescendo algo que não aconteceu. Iranilson pode dizer: não, isso não é verdade. Então, é muito importante trazer a veracidade dos fatos, do qual o público-alvo já conhece. Com isso, você tem a atenção deles. Paulo fazia isso, Pedro fez isso em Pentecostes. E ele entra numa sinagoga e traz toda uma apresentação do Antigo Testamento, narrando a história, porque o judeu ali que estava presente sabia o que ele ia dizer. E assim ele começa a sua narrativa falando sobre a escolha de Israel no capítulo do verso 14 ao verso 17, parte A. Olha só o que diz aqui o texto. De Perge, prosseguiram até Antioquia da Psídia. No sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da lei e dos profetas, o chefe das sinagogas lhe mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se de pé, Paulo fez um sinal com a mão e disse: israelitas e gentios que temem a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos antepassados. E aqui Paulo começa a apresentar toda a sua teologia da eleição, da escolha do povo de Israel. Apresentando. O texto não traz esse detalhamento, mas provavelmente ele faz essa apresentação. Ele sustenta. E aí depois ele traz a memória do povo. O que aconteceu? Deus escolheu vocês, mas também Deus levantou Moisés e libertaram vocês do Egito. E nesse processo de êxodo, de peregrinação, o que a palavra apresenta? E exaltou o povo durante a sua permanência no Egito, com grande poder, e os fez sair daquele país, daquela escravidão. E com isso vocês experienciaram no deserto, passaram um tempo no deserto, de grandes dificuldades, mas também de grandes coisas que Deus fez. Provavelmente eles lembraram dos manás caídos do céu, das colunas de fogo no tempo da noite. Provavelmente eles lembraram até do período de desobediência, construindo um bezerro de ouro. E tantos outros episódios, as próprias vestimentas que não entravam em decomposição. Então o povo viveu grandes experiências e
Paulo tentando trazer à memória deles um fato histórico totalmente conhecido. E continua: e os aturou no deserto durante 40 anos. Isso é Paulo discursando, meus irmãos. E qual foi o resultado de tudo isso? Toda uma geração pereceu, mas 2 permaneceram fiéis. E ali eles conquistaram Canaã. Nós encontramos toda uma nova geração, através de Josué e Calebe. E ali, Paulo, ele discursa no texto. E ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança a seu povo. Paulo trazendo à tona informações que eram totalmente conhecidas do seu público. E logo depois, nesse período, eles reivindicaram juízes e queriam um rei. Isso aconteceu. Então, tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Olha só a retrospectiva histórica que Paulo está fazendo dentro da sinagoga, para apresentar Jesus. Então o povo pediu um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Entretanto, depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador, como prometera, meus irmãos. Olha só toda a retrospectiva que o apóstolo Paulo está fazendo, desde a escolha da eleição, de uma forma totalmente exclusiva e soberana de Deus, do povo de Israel, do seu período de sofrimento no Egito, da sua libertação, sua peregrinação no deserto, conquista Canaã, juízes, depois reivindica um rei, até chegar Davi, para através de Davi apresentar, é dessa descendência que vai vir o Salvador. Deus tem um compromisso fiel com a sua palavra. E o que acontece logo depois? Aparece um período de silêncio na história. 400 anos de silêncio, não surge nenhum profeta. Mas depois surge um homem meio exótico, um homem que comia, Jason, mel silvestre, vestia peles de camelo e andava no deserto. E esse homem, ele tem um preparo homilético para a vinda do Messias. Ele prepara o discurso. João Batista atuou na história como um grande precursor de Jesus Cristo. Ele disse: antes da vinda de Jesus, João pregou batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Quando estava completando sua carreira, João disse: quem vocês pensam que sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Jesus está vindo, meus irmãos. Jesus está vindo. E o que eles fazem logo depois disso? O apóstolo Paulo, diante do seu discurso e diante do seu sermão, ele faz todo um fundamento. O apóstolo Paulo agora ele traz todo um fundamento de textos proféticos apresentando a vinda do Messias. Ele começa a fazer a sua sustentação a partir do versículo 26 e 27, que diz assim: Irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviado esta mensagem de salvação. O povo de Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo cumpriram a palavra dos profetas, que são lidas todos os sábados. E o que ele apresenta como texto de fundamento? Ele
cita o Salmo 2. Isso é o que Paulo está sustentando, viu, meus irmãos? Eu estou tentando apresentar para vocês de uma forma, mas esse discurso ele é bem extenso no livro de Atos, capítulo 13. E aqui no Salmo 2 ele prediz que Deus honrará o Messias. Olha só que interessante, Deus honrará o Messias. Nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados, Ele cumpriu para nós, seu Filho, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Meus irmãos, isso é tão lindo, isso é considerado um diálogo intertrinitário, é o Deus Pai falando com Deus Filho, é uma declaração de amor. Meu filho, hoje eu te gerei. Que declaração linda, Paulo apresentando isso dentro da sinagoga. E depois ele fundamenta mais com Isaías 53, dizendo que Deus cumprira no Messias a promessa feita a Davi. E qual foi a promessa? O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em a decomposição. É declarado nessa palavra: eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. E no Salmo 16 tem justamente esse cumprimento, que prediz que não permitirás que o corpo do Messias sofra decomposição. Jesus, ele morreu, passou 3 dias e ressuscitou dentre os mortos, e o seu corpo não entrou em decomposição, meus irmãos. Jesus está vivo, Jesus está no nosso meio. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus por isso. E Paulo continua, dizendo, assim ele diz noutra passagem: não permitirás que o teu corpo, que o teu santo sofra decomposição. Falando mais uma vez que o corpo de Jesus é ressurreto, Jesus está vivo. Tendo, pois, Davi, aí ele faz a apresentação do texto. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Davi morreu. Entretanto, mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Isso é Paulo fundamentando o seu sermão, trazendo textos do Antigo Testamento para corroborar a sua tese. É o que Paulo está apresentando. E aqui, meus irmãos, acontece algo muito interessante. A oferta feita por esse Messias. Qual foi a grande oferta feita por esse Messias? O verso 38 nos diz: portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhe é proclamado o perdão dos pecados. Essa é a sua grande mensagem, que através de Jesus, não importa qual tipo de pecado você tenha cometido, não importa qual tipo de infração você tenha alcançado, em Jesus Cristo você tem perdão dos pecados através de um arrependimento genuíno, meus irmãos. Não importa a sua situação, não importa o crime que você tenha cometido, se você se arrepende, nós temos em Jesus essa capacidade, porque o pecador arrependido é declarado justo diante de Deus. Observe, nós não somos justos, nós somos maus. A tradução não é justificare no latim. Justificare no latim e dentro do direito romano, você é declarado justo através dos seus próprios méritos, através de provas probatórias que você apresenta diante do juiz. Você pode ser absolvido e ser declarado inocente, justo, diante daquela infração. Mas aqui não é justificare do latim. Na língua grega tem uma palavra chamada diokossune. E esse diokossune tem um grande significado: que você não é justo,
mas você é declarado justo através do mérito de outra pessoa. É o que acontece comigo e com você. Nós não somos justos, mas somos declarados justos através do mérito de outra pessoa. Através do mérito de quem? Através do mérito de Jesus. Jesus tem todos os méritos. Jesus cumpriu todas as prerrogativas. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E através dos seus méritos, nós podemos ser declarados justos através do arrependimento genuíno e verdadeiro, único e exclusivamente pelo seu ato na cruz. Os irmãos me entendem? Amém? E é o que o texto diz: por meio dele, todo aquele que crê é justificado, de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Isso Paulo apresentando, a lei de Moisés não tem essa capacidade de te declarar, de você ser declarado justo. Não tem. Mas através dos méritos de Jesus Cristo, isso é possível. E o que aconteceu na cidade, meus irmãos, depois desse grande sermão? O que aconteceu? Foi um grande alvoroço. Deixa eu voltar aqui o texto. Isso. Muitos judeus incitaram as mulheres. Deixa eu voltar aqui o texto aqui que mexeu, pessoal. Ao vivo é assim mesmo. Isso. Declarado justo. Pronto. E o que aconteceu na cidade? Muitos judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, e os expulsaram daquele território. Isso foi o que aconteceu durante esse acontecimento. E logo depois, isso é onde eu queria chegar. E a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Depois desse sermão que o apóstolo Paulo ele traz, há um grande alvoroço na cidade e as pessoas têm certo interesse para poder ouvir mais o que Paulo e Barnabé tinham para dizer. E convidam eles novamente para chegar no templo e para poder estar trazendo mais uma vez trazer ensinamentos para eles. E aí houve um grande alvoroço porque muitos queriam ouvir a palavra do Senhor. Aí o que acontece? O próprio texto fala, os judeus eles ficam cheios de inveja, com um amontoado de pessoas querendo ouvir Paulo e Barnabé na sinagoga. E o que eles fazem? Irados, com inveja, eles ficaram revoltados e os gentios ficaram alegres, na verdade, né? Porque o texto diz que, olha só o que diz o versículo 40 e 48. Deixa eu ler o verso completo. Paulo, ele chega para o judeu, mas os judeus não querem ouvir a palavra dele. E ele diz, eu vou ler do 46 aqui na minha Bíblia. Então Paulo e Barnabé lhe responderam corajosamente: é necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitaram e se julgam dignos da vida eterna. Agora voltemos para os gentios, pois assim o Senhor nos ordenou. Eu fiz de vocês luz para os gentios, para que vocês levem salvação até os confins da terra. E aí, quando os gentios ouviram essa mensagem, eles se alegraram e bendizeram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. É o que a gente consegue encontrar nessa narrativa. E o que acontece, meus irmãos? A palavra do Senhor, ela espalhava por toda a região. A gente visualizou no livro de Atos dos Apóstolos que todo momento onde tem perseguição, tem expansão do Evangelho. De alguma maneira, pessoas vão para outros lugares de forma forçada e ali eles pregam o Evangelho. Assim é a história da igreja primitiva.
onde tem perseguição, gera crescimento. Isso não foi diferente. A palavra do Senhor espalhava por toda a região. Se espalhava por toda a região. E aí o que acontece? Aí os judeus, eles ficaram revoltados, e Paulo, ele é muito focado com o seu propósito. Jesus fala para não lançar pérola aos porcos. Às vezes a gente fica insistindo com pessoas que não querem. Olha o comportamento de Paulo e Barnabé. Eles sacudiram dos seus pés em protesto contra e foram para Icônio. Vocês não querem ouvir a mensagem? Então a gente sai e vai para outro lugar. É simples assim. E a gente observa que os discípulos, eles continuavam cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E depois Paulo e Barnabé, eles entram na cidade de Icônio e Listra. E aí a gente já adentra no capítulo 14, meus irmãos, que a gente só vai ver provavelmente com o pastor Cassé. Nós temos grandes lições que nós aprendemos dentro dessa narrativa. Essa é uma igreja extremamente missionária. É uma igreja missionária porque ela tem compromisso com a geografia. Ela não é uma igreja que se preocupa simplesmente com o seu contexto específico. Ela está preocupada com a transculturalidade. O evangelho tem que alcançar povos não alcançados. E essa igreja tem compromisso sim com a obra missionária, justamente cumprindo a pauta que Jesus pré-estabeleceu. Nós iremos alcançar os confins da terra sim. E eles mandam Paulo e Barnabé para essa proposta. E observe quem era Paulo e Barnabé, meus irmãos. Paulo e Barnabé eram homens mestres, bem qualificados. Eles mandam pessoas bem preparadas para a obra missionária. Essa igreja é uma igreja missionária porque ela tem um compromisso com o seu discurso, o discurso do evangelho. Olha só a sustentação que Paulo faz desde o Antigo Testamento para poder apresentar Jesus. Uma igreja missionária tem que apresentar o evangelho único e exclusivamente. É muito comum você pregar a Bíblia e não pregar o evangelho. Pregar a Bíblia e não pregar o evangelho. Isso acontece em diversos outros contextos que não têm responsabilidade com a obra missionária e nem com o evangelho genuíno. Pregam a Bíblia, mas não pregam o evangelho. Fazem da Bíblia sua massa de manobra para conseguir benefícios pessoais. Isso é muito comum. Hora ou outra nós nos deparamos com alguns tipos de instituições. Essa igreja é missionária porque a sua mensagem tem a capacidade de alcançar perdidos. Todas as pessoas que se arrependem de forma genuína e verdadeira, nós temos alguém que pode perdoar os seus pecados e declarar essas pessoas justas. Assim é a pauta aqui em Atos dos Apóstolos. Assim é a igreja em Atos capítulo 13. E nós temos grandes aprendizagens para poder ter em relação a elas. E eu convido você a ficar de pé para a gente orar, meu irmão. Orar e que nós possamos ser reflexo dessa igreja de Antioquia. Que na nossa igreja, a gente não venha a ser simplesmente uma influência na cidade. Que daqui venham sair pessoas bem preparadas, bem qualificadas, que através de uma liderança, com imposição de mãos, são enviados para alcançar lugares onde ninguém quer ir, em povos não alcançados. Eu acredito que dentro dessa igreja sairá pessoas que serão respostas de oração de nações que clamam, nações perdidas. Esse é o compromisso do evangelho. Esse é o compromisso
que nós como igreja temos que ter, de romper as barreiras da cidade e adentrar em lugares onde as pessoas precisam ouvir de uma mensagem de esperança, em um mundo sem esperança. E que você e eu, meu irmão, possa ser resposta de oração dessas nações. Quem sabe daqui não venha sair alguns Barnabés, alguns Paulos, para a glória dele. Eu me coloco de prontidão. Eu quero fazer parte ativa da grande comissão. A minha vida é muito curta, a sua vida é muito curta. Vamos fazer da nossa vida valer a pena. E tudo que nós venhamos fazer, venha refletir o eterno, meus irmãos, para a glória dele. Amém? Vamos orar? Pai bendito, nós queremos te dar graças, Pai. Te dar graças porque o Senhor estabeleceu uma rota. O Senhor teve uma pauta. E nela está escrito que o Evangelho deve alcançar os confins da terra. E foi através dessa mudança de rota, e através do cumprimento da sua pauta, que nós nos deparamos, de alguma maneira, com o Evangelho. O Evangelho chegou até nós, Pai. Isso tudo é fruto das estratégias geográficas que o Senhor pré-estabeleceu através dos missionários no decorrer da história. Que nós possamos ser respostas para nações que clamam Jesus Cristo. Que nós não venhamos ser simplesmente pessoas que conhecem histórias missionárias, que acham bonitinho missões, mas que possamos ser pessoas extremamente ativas, instrumentos do Senhor nessa obra extraordinária, Pai. Então nos use para a honra e glória do Seu nome. Nós observamos nações que estão sofrendo nesse momento. E nisso nos deparamos com o Afeganistão. Nós nos deparamos com a divisa da Índia com a Caxemira. Os conflitos com a China. Pessoas que sofrem dentro da Coreia do Norte. Pessoas no norte da África onde são dizimados. Cristãos coptas que são degolados. Irmãos que partilham fragmentos rasgados das Escrituras uns com os outros em grutas e lugares escondidos, porque não têm a mesma liberdade que nós. Atos capítulo 13 é um exemplo de uma igreja missionária, Pai. Que nós como igreja possamos aprender como ela foi. Uma igreja enviadora. Não nos deixa de fora, Senhor Jesus Cristo. Não nos deixa de fora. Que nós não venhamos viver missões simplesmente em campanhas missionárias. Às vezes nós terceirizamos uma responsabilidade que é nossa. E o simples fato de ofertar em missões, já pensamos que estamos sendo participantes da grande comissão. Que no coração de cada um aqui venha surgir o desejo de ser um contribuinte financeiramente na obra missionária. E que o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que separou Paulo e Barnabé, venha trazer à sua memória missionários do qual você conhece,
E quando você chegar em sua casa, você venha dobrar os seus joelhos e orar por eles. Mande uma mensagem para eles. Mande uma oferta para eles. Porque os nossos irmãos abdicaram de carreiras, abdicaram de família, de conforto em seu próprio país, para desbravar em lugares esquecidos. Abençoa os refugiados, Pai, que eles possam ser bem acolhidos pelos países que o recebem. Abençoa todas as agências missionárias desse país e no mundo, onde estão vivendo uma crise financeira exorbitante, Pai. Mas o bom é o Senhor que sustenta a obra missionária. Nós não dependemos de governo, nós não dependemos de inflação, nós dependemos único, exclusivamente do Senhor, Pai. Eu oro por isso, porque eu busco viver isso, Senhor Jesus Cristo. O Senhor sabe do meu coração. E que o Senhor nos leve para casa em paz, nos livre de acidentes, nos livre de todo mal. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todo o povo espalhado na terra, hoje e todo sempre. Amém, amém e amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Bom estar com vocês essas quartas-feiras, e na próxima, se Deus quiser, vocês estarão com o pastor Cassé. Deus abençoe, semana de paz e bênção para todos vocês. Amém?